Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre o estudo do cariótipo no aconselhamento genético. Vamos lá? O estudo do cariótipo nada mais é do que o estudo do conjunto de cromossomos de uma espécie. Mais especificamente, é o estudo do número de cromossomos que essa espécie apresenta e da forma e do tamanho desses cromossomos, ou seja, é o estudo das características estruturais e morfológicas dos cromossomos. Chamamos de cariograma a fotografia do conjunto de cromossomos, organizados de forma ordenada e em pares, ou seja, os pares de cromossomos homólogos organizados lado a lado para o seu estudo. Lembrando que o conjunto de cromossomos, ou o conjunto cromossômico, não é igual em todas as espécies de seres vivos. Enquanto nós, humanos, temos 23 pares de cromossomos, um total de 46 cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais, os gatos domésticos, por exemplo, têm 38 cromossomos. E as plantas da família do abacaxi, conhecidas como bromélias, por exemplo, apresentam em sua maioria 50 cromossomos. Diversas são as aplicações dos estudos do cariótipo nos diferentes seres vivos. Na veterinária, o estudo do cariótipo dos animais de criação, como bovinos e suínos, tem importância para o controle da reprodução desses animais, para a detecção de anomalias cromossômicas, entre outros. O mesmo ocorre para o cultivo de espécies vegetais de interesse econômico. O estudo do cariótipo é importante para o melhoramento genético de plantas, por exemplo. Em relação aos humanos, os exames de cariótipo podem ser realizados para detectar doenças e alterações cromossômicas e até casos de aborto por repetição e infertilidade, por exemplo. Alterações no cariótipo humano, como alterações numéricas e/ou estruturais, geralmente estão associadas a anomalias graves nos seres vivos e podem levar à morte do indivíduo. A síndrome de Down, por exemplo, bastante conhecida por nós, também é chamada de trissomia do cromossomo 21. Essa síndrome leva esse nome de trissomia porque, em vez de 2 cromossomos 21, a pessoa apresenta 3 cromossomos. As anomalias podem incluir também a deleção de cromossomos inteiros ou parte deles. A síndrome de Turner, em meninas, por exemplo, é caracterizada pela monossomia do cromossomo sexual X. Em outras palavras, em vez de 2 cromossomos X, a menina apresentará apenas um cromossomo X ou a ausência parcial desse segundo cromossomo X. Acarretando, então, diversos sinais e sintomas para essa menina, alterações físicas e fisiológicas. Bom, para que seja feito o exame do cariótipo de uma pessoa, geralmente é coletada uma amostra de sangue do paciente, ou então material proveniente de biópsia da pele, ou material proveniente de aborto para avaliar uma possível causa de aborto, ou material proveniente da medula óssea para investigar doenças hematológicas. Enfim, a partir da amostra coletada, são obtidas células com núcleo que são cultivadas em laboratório até que entrem na etapa da metáfase do ciclo celular. Nesta etapa, na metáfase, os cromossomos da célula estarão visíveis ao microscópio. Eles estarão condensados, com seu tamanho, forma e estrutura possíveis de serem examinados pelo profissional que está realizando o exame. Assim, o profissional consegue contar o número de cromossomos, analisar se há duplicações, se há perda de parte da sua estrutura, modificação no seu formato, entre outros. Bom, entendemos um pouco do que é o cariótipo, qual a importância de se estudar o cariótipo do indivíduo para reconhecimento de características cromossômicas e investigação de doenças e anomalias cromossômicas. Agora, vamos focar na utilidade do estudo do cariótipo ou exame do cariótipo para o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é feito por profissionais da saúde, um médico geneticista, e consiste em informar, ou seja, em explicar ou esclarecer para os pacientes e suas famílias os detalhes sobre as doenças ou alterações genéticas, defeitos congênitos e seus riscos. Por meio do aconselhamento genético é feita uma avaliação do paciente e do seu histórico familiar. É feita uma análise de risco.
se esse risco de seus descendentes apresentarem a mesma doença genética é aumentado ou não, quais são os mecanismos de herança genética envolvidos na doença em questão, se essa doença é recorrente em irmãos, se existem familiares portadores da doença, mas que não manifestem os seus sintomas, ou seja, que sejam assintomáticos. Percebem a importância de se fazer o aconselhamento genético? O aconselhamento genético tem papel importante nas orientações para casais que pensam em ter filhos e que apresentam doenças ou anomalias genéticas, ou que apresentam um histórico familiar e precisam conhecer os riscos de recorrência dessas doenças. Atualmente, as mulheres têm escolhido engravidar cada vez mais tarde, ou seja, com idade mais avançada. E os exames genéticos têm sido buscados para investigar doenças genéticas de risco aumentado em gravidez após os 40 anos, por exemplo. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenha os ajudado a compreender melhor o conteúdo. Até o próximo vídeo.